A paz do Senhor, meus irmãos. A gente está dando início à nossa segunda aula do Capacitar. Dessa vez a gente não está conseguindo estar ao vivo, né, por conta de algumas questões aqui em casa, então essa aula está sendo gravada. Mas espero que seja bênção na sua vida. Essa segunda aula a gente vai seguir até o final do curso, tendo nossas aulas ao vivo, mas hoje especificamente, por essas questões, a gente vai estar gravando essa aula. E a gente vai estar dando início à nossa segunda aula hoje. A gente começou falando do caminho até chegar ao tabernáculo e hoje a gente vai começar a entrar pelas portas do tabernáculo e entender os mistérios de Deus nisso tudo, o quanto que isso aponta para a realidade de Cristo, o quanto isso aponta para a realidade da própria igreja como o tabernáculo de Deus, como o lugar da habitação de Deus, como aponta a cada cristão sendo um lugar, um templo do Espírito, um local de habitação de Deus. Mas antes de mais nada, vamos estar orando para a gente iniciar nossa aula, amém? Senhor, nós te pedimos que o horário que essa aula está sendo transmitida, o horário que essa pessoa está ouvindo essa aula, Senhor, o momento que essa pessoa está ouvindo essa aula, cada irmão, cada irmã, no cômodo que estiver, no local em que estiver, no horário em que estiver, que receba nesse momento um toque especial do Teu Espírito Santo, Pai, que essa Tua palavra venha ir de encontro, Pai, ao coração dessa pessoa, Deus, trazendo luz e entendimento, Pai, como uma tocha mesmo acesa, Deus, que passe pelos corredores do nosso coração, do nosso interior, desvendando os mistérios da Tua lei, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos guiar, Pai, como nosso mestre e professor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a gente vai estar já passando para a nossa apresentação de slide. Eu vou estar olhando aqui para o lado porque é onde está o slide, né? Então o slide está aqui do meu lado e a gente vai começar falando exatamente sobre a nossa aula de hoje, que vai ser a aula 2, que o tema da nossa aula é o caminho até a cruz. Mas antes de chegar a falar especificamente sobre isso, eu queria tratar algumas coisas que eu tenho pensado, né, ao longo da confecção desse curso, ao longo da caminhada cristã mesmo, o quanto que o desejo de Deus nunca foi tirar o povo do Egito, né? O desejo de Deus, o objetivo de Deus sempre foi pôr o povo na Terra Prometida. E para isso acontecer, o povo deveria sair do Egito. E às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente inclina a nossa vida em levar as pessoas a saírem do mundo, a saírem de uma vida de pecado, uma vida de iniquidades, uma vida de impurezas, e esquece que, na verdade, o objetivo principal não é tirá-las apenas dessa vida, mas é levá-las ao pleno conhecimento de Cristo. E, às vezes, porque a gente negligencia esse ponto, a gente só tira a pessoa de uma vã maneira de viver e passa-se um tempo, essa pessoa volta para aquela vida antiga. E isso foi muito do que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Quando o povo está no deserto, a gente vê os homens e as mulheres murmurando, eles se lembrando do Egito. E falando como era bom o tempo que a gente se sentava e comia das panelas do Egito. Então a gente vê como que, na verdade, o povo foi liberto do cativeiro fisicamente, mas o povo nunca foi liberto da sua mentalidade aprisionada, né? Então, não até ouvi uma frase uma vez, não sei quem falou essa frase, que na verdade que fala que o Mar Vermelho tirou o povo do Egito, enquanto o deserto tinha o objetivo de tirar o Egito de dentro do povo. E é mais ou menos isso, sabe? É a transformação do entendimento. É por isso que o culto racional é uma transformação de mente, uma transformação de entendimento. Então não adianta eu mudar talvez o meu local, a minha localização, a minha situação, porque na verdade Deus quer mudar a nossa condição, a nossa natureza. Então não é uma mudança de espaço físico, mas é uma mudança de natureza, uma mudança de mente. Então eu posso caminhar de um lugar para o outro e me tornar apenas um prosélito, né? A gente estava tratando isso na oficina que teve na conferência da nossa igreja, a gente falando muito sobre isso, que às vezes a gente pode viver uma vida de prosélito. O que é um prosélito? É uma pessoa que sai de um lugar e ela muda os seus costumes, muda os seus ritos, mas na verdade o seu interior não mudou. E a gente cai no perigo de passar por isso, sabe? Às vezes a gente entra numa situação em que a gente sai de um local para o outro, e eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso na Bíblia é Jacó, né? Jacó, quando trai o seu irmão e rouba o direito de primogenitura que Esaú não valorizou, Rebeca dá um conselho para Jacó. Ela fala assim: vai para a casa do seu tio Labão até que as coisas se acalmem. Só que, na verdade, o mesmo usurpador que era na casa de Isaac, né, na casa de Rebeca, ele seria na casa de Labão. E no meio do caminho, Deus encontra Jacó. Fala que Jacó se deitou sobre uma pedra, e claro que isso tem um cunho profético, falando sobre Cristo, né? Não é à toa que depois ele levanta essa pedra e derrama azeite sobre essa pedra, uma figura do próprio Cristo sendo ungido. E Jacó, ele tem uma visão de uma escada posta nos céus, e os anjos subiam e desciam por essa escada.
E isso mostra, né, e a sentença que Jacó faz é muito profunda, que ele fala assim: esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Então a casa de Deus, que é a igreja, é chamada de porta dos céus. Então isso já tipifica o que Deus planejou para a igreja. O planejamento de Deus para a igreja é a porta do céu, é o caminho de salvação por intermédio da igreja, por intermédio do seu mediador, que é Cristo. Então, às vezes, a gente pensa que Jacó seria tão usurpador quando ele seria na casa de Labão, mas acontece algo no meio do caminho. No momento em que ele está mudando a localização dele, a situação dele, Deus vem e muda a sua condição. Porque é nesse momento que Jacó tem a certeza de quem é Deus. E a partir da revelação do próprio Deus, ele fala assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. E Deus se apresenta para ele como Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó. Então, naquele momento, ele chama aquele lugar que era luz, ou seja, que era só uma revelação de Deus, de Betel. E Betel significa a casa de Deus. E depois, na volta, ele passa por esse local novamente. E ele não só chama esse lugar de Betel, como ele chama de El Betel, que é o Deus da casa de Deus. Então, é mais do que saber que eu sou casa de Deus, mas é entender que eu tenho um dono. E esse dono me comprou com precioso sangue, né? E ele é o dono dessa casa. Então, o nosso dono, a nossa casa não foi feita para ser inabitada. Né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem um demônio expulso, se esse demônio volta e vê essa casa adornada, limpa, sem nenhum dono, ele volta com mais 7 e invade aquela casa. Então a gente é casa de Deus não para ficar inabitado, mas para ser dominada pelo próprio Deus através do seu Espírito. Então essa introdução eu acho que é importante entender, sabe? Porque se a gente pensa que a nossa vida se resume a ser liberto do pecado, a gente corre um grande risco, é só uma questão de tempo, para que a gente volte à prática dos mesmos pecados. Mas, na verdade, o tabernáculo ele vem tipificar o conhecimento de Deus. E o caminho seguro e certo de se alcançar a terra prometida é o conhecimento de Deus. Porque quando a gente vê os 12 espias indo na terra de Canaã, 2 homens tiveram uma visão de quem conhecia Deus. Eles não olham para os gigantes da terra, eles olham para as coisas boas que estão naquela terra, enquanto 10 só olham para os gigantes. Então, na verdade, o conhecimento desses 10 nunca foi transformado. Eles foram libertos do cativeiro, mas nunca foram libertos da opressão. Enquanto Josué e Caleb tinham sido libertos não só do cativeiro, mas eles tinham sido libertos da opressão e da mentalidade escrava que eles tinham e passaram a ter uma mentalidade de filhos de Deus, de quem possuiria a terra. Não é à toa que a Bíblia vai falar que o filho, enquanto é menor, em nada difere do escravo, porque ambos não têm acesso à herança. Mas a maturidade, ou seja, a progressão na caminhada cristã, a perfeição na caminhada cristã, nos leva a usufruir dessa terra prometida. Então, na verdade, é muito mais do que ser liberto de um cativeiro, é ser liberto da opressão, é ser liberto das garras de Satanás, é ser liberto de uma mentalidade totalmente escrava, de uma mentalidade que foi cegada pelo diabo. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo, ele cegou o nosso entendimento. E a partir da iluminação do nosso entendimento, a partir de Cristo, por meio do Espírito Santo, é que a gente pode experimentar realmente a vontade de Deus. Não para que a gente conheça o poder de Deus, mas que a gente conheça a vontade de Deus. É muito mais do que os atributos de Deus. É conhecer as virtudes daquele que nos chamou. Porque Israel conhecia o poder de Deus. O povo viveu no deserto vendo milagres atrás de milagres. E mesmo assim esse povo teve inúmeras experiências com Deus, mas nunca experimentou a perfeita vontade de Deus e nunca se relacionou de fato com Deus. Então uma vida de muitas experiências não é um caminho seguro para uma vida de intimidade com Deus. Porque o que é vida eterna não é ter experiências com o poder de Deus. Na Bíblia fala que vida eterna é conhecimento de Deus. E é por isso que o povo de Israel pereceu. Quando Osés fala que o meu povo pereceu, não foi por falta de ver milagres acontecendo, mas foi por falta de conhecer a Deus. E é o mesmo Osés que vai falar: conheçamos e prossigamos em conhecer, porque esse é o caminho seguro da vida. É o conhecimento de Deus. E o tabernáculo nada mais é do que o conhecimento de Deus. E é por isso que Deus vem habitar no meio do povo. E Deus fala por que ele vem habitar no meio do povo. Ele fala: eu vou levar vocês para o deserto e habitarei no meio de vocês para que eu me revele a vocês. Então, o intuito de Deus era se revelar ao seu povo, se fazer conhecido não como um Deus poderoso, mas como um Pai amoroso. É bem diferente, é uma relação de família, uma relação de filiação, e não uma relação de subserviência ou uma relação de servidão, como eles tinham no Egito, mas uma relação de filho, né? Então isso, cara, a gente tem que entender isso, porque isso é profundo. E isso muda a nossa mentalidade em toda a caminhada cristã. É entender que não é uma divindade longe, é um pai perto, sabe? É um pai que nos abraça, é um pai que se revela a nós, é um pai que quer se fazer conhecido. Da mesma forma que eu quero me fazer conhecido para o meu filho, e ele possa se parecer comigo em alguma coisa, Deus quer se revelar a nós, só que ele é um pai perfeito, eu sou um pai imperfeito.
Então ele quer se revelar a nós. E é por isso que ele fala, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai, também vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe por que ele fala sobre o Espírito Santo? É porque o Espírito Santo é aquele que revela Deus. É aquele que nos faz conhecer o nosso Pai através de Cristo, que é a plenitude da divindade e a materialização de tudo aquilo que Deus é. Então, cara, isso é muito profundo. Porque se a gente não entende que a caminhada cristã se resume em conhecer a Deus e se tornar um Cristo, a gente vai ficar à procura de ter experiência com o poder de Deus e não ter experiência com a paternidade do próprio Deus, entendendo que nós somos filhos dele. E a gente vai viver como servos. Mesmo estando na caminhada cristã, a gente vai ter uma mentalidade de um servo e nunca a mentalidade de um filho. E um servo, um escravo, ele não tem direito à herança, só um filho. Então, só entendendo que nós somos filhos de Deus, nós somos representantes do próprio Deus na terra, é que nós podemos viver um caminho seguro de salvação, um caminho seguro de conhecimento de Deus e uma vida plena e perene nos caminhos de Deus. Amém? Queria fazer essa introdução porque eu acho que isso é importante ser dito. E, meus irmãos, todo o tabernáculo aponta para Cristo. Todo o tabernáculo, cada parte, cada especiaria usada, cada metal usado, cada coluna, cada cor, cada tecido, tudo aponta para Jesus. Tudo. O tabernáculo aponta para Cristo. Não é à toa que o próprio Deus vai falar várias vezes para Moisés: Moisés, faça tudo exatamente conforme o modelo que está sendo mostrado. Porque se você não fizer, você vai comprometer uma revelação que foi te dada. Imagina, meus irmãos, imagina eu mudar um como o próprio Jesus vai dizer, daquilo que foi estabelecido por Deus. Deus deu um modelo e eu vou e mudo isso daí que Deus fez. Imagina a maldição que recairia sobre Moisés. Não é à toa que Deus unge dois homens, Bezalel e Aholiabe. Ele unge esses homens para construir o tabernáculo e os seus utensílios, a fim de que tudo que fosse feito conforme o modelo do tabernáculo posto nos céus. Amém? Então, acho que isso é importante ser dito, sabe? E o tabernáculo, ele começa pela sua primeira peça, que é o altar do sacrifício. E agora a gente vai começar a entrar no tabernáculo e passar por cada parte do tabernáculo até chegar à Arca da Aliança, que é o primeiro utensílio criado, mas vai ser o último a ser estudado. E antes de a gente realmente começar a entrar nos utensílios do tabernáculo, antes de a gente começar a falar mais a miúde disso daí, eu queria dizer algo importante. Quando Adão e Eva pecam, fala que Deus expulsou Adão e Eva ali do Éden, e quando ele expulsa Adão e Eva do Éden, ele coloca querubins à frente de uma espada flamejante, a fim de guardar o caminho da vida, da árvore da vida. Olha que profundo isso. E quando a gente entra no tabernáculo, o último utensílio que a gente vê no tabernáculo é a Arca da Aliança. E o que tem sobre a Arca da Aliança, sobre aquela tampa chamada de propiciatório? 2 querubins, guardando o acesso à presença de Deus, da mesma forma que eles estavam guardando o acesso à presença de Deus no Éden. Isso nos remete a uma realidade, que é o quê? O tabernáculo, ele é um caminho de volta ao Éden, é um caminho de volta a um relacionamento quebrado por Adão e Eva no Éden, e agora a gente tem acesso por meio de Cristo a esse novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo seu sangue, que ele nos fez pelo seu sangue, como dizem Hebreus. Então, é um retorno ao Éden, sabe? É um retorno à vida com Deus, é um retorno à intimidade com Deus. Não é à toa que o tabernáculo, a porta do tabernáculo era virada para o Oriente, e fala que o Éden ele era virado para o Oriente. Depois a gente vai ver uma profecia em Malaquias, capítulo 4, que ele fala que o sol da justiça nasceria sobre aqueles que o esperam, sobre aqueles que o buscam e o temem. E o sol, ele nasce justamente no Oriente. Então, até o apontamento, até a forma de ser posto o tabernáculo direcionado para o Oriente, tem essa relação, sabe? Ezequiel vai falar isso. Eis que eu olhei para o Oriente e a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo, veio sobre o templo, porque ele já está profetizando na época do templo. Então, sabe, isso aponta para Jesus o tempo todo. Todo o direcionamento, cada parte aponta para Jesus. Isso é muito, sabe, interessante de se ver, porque Deus vai se revelando paulatinamente nas Escrituras, ele vai se revelando gradativamente na Bíblia. E antes da gente começar realmente, sabe, eu estou tomando um tempo que eu acho que é importante essa revelação, sabe, não é a gente só passar slide, só passar o utensílio, saber o que significa, não. Isso é a nossa vida, sabe, isso é o resumo da nossa vida, é a nossa caminhada como cristãos. E sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que entender que isso é uma revelação progressiva. Quando Deus ele dá os 10 mandamentos ali no Monte Sinai para Moisés, fala que o dedo de Deus revelou isso a Moisés, fala que o dedo de Deus escreveu essas tábuas. Quando o faraó ele começa a sofrer aquelas pragas, ele fala assim, por acaso não é o dedo de Deus que está fazendo isso conosco? E cara, quando eu estou lendo isso, eu vejo, o dedo de Deus era uma parte da revelação de Deus. E quem é que depois vai se manifestar com uma revelação mais completa? Cristo.
Isaías 53 fala assim, a quem se manifestou o braço de Deus. Ou seja, o dedo de Deus manifestou parte da revelação. Depois vem o braço de Deus, que contém o dedo de Deus, né, se manifestando em Cristo. E agora a gente olha a revelação completa a partir de quem? Do corpo de Cristo. Então, o corpo que contém o braço, que contém o dedo, traz a revelação. É por isso que é o amor do Pai, materializado na graça de Cristo e usufruído, experimentado na comunhão do Espírito. Então, a revelação clara de Cristo, clara do próprio Deus, só pode ser desfrutada na comunhão dos santos. É por isso que nenhum homem, nenhuma mulher foi feito para viver sozinho e fora da comunhão. Todo homem quer se apartar, quer viver solitariamente, é aquilo que o provérbio vai falar. Aquele que quer viver solitariamente, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, isso é abominável quando a gente começa a achar que a gente pode viver longe dos nossos irmãos. Não, meus irmãos. Não existe nada que tipifique mais Cristo do que o seu corpo. É por isso que nós somos o corpo de Cristo. Então, a revelação clara daquilo que Deus é se dá na comunhão, no corpo de Cristo, na igreja, no seu corpo, no Israel de Deus, naquilo que Deus revelou e manifestou para ser o seu edifício espiritual. Amém? Sob o fundamento, sendo a pedra angular, que é o próprio Cristo. E é interessante a gente entender isso. Então, o tema da nossa aula de hoje, agora sim, é o caminho até a cruz. E a gente vai ver que o que tipifica a própria cruz é o altar do sacrifício, que é a primeira peça, o primeiro utensílio desse tabernáculo. Amém? Então, seguindo aqui, a gente vai começar, né, falando sobre esse slide, que a gente falou sobre o que significa o nome Êxodo, né, Shemot em hebraico, e são estes, pois, os nomes. Então a palavra Êxodo significa nome, identidade. E é isso que Deus queria fazer com o povo. O que Deus queria fazer era trazer uma identidade, não de israelitas não, mas trazer uma identidade de filhos de Deus, de um povo separado. A mesma declaração que a gente viu em Deuteronômio, a gente vai ver em 1 Pedro depois, falando que vocês são sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, sabe? Deus queria separar um povo para si. É daí que vem a palavra santo, de separado. Não é de santo, de ausência de impurezas apenas, mas de separação. De separação da onde? De uma vida de opressão, de escravidão que era o Egito. Deus separando o povo para ele. Então ele veio nos desarraigar desse mundo. Sabe, ele não veio para nos misturar, para ter um evangelho sincrético, não, um evangelho misturado, miscigenado, não, meus irmãos. Ele veio nos desarraigar, a gente estava arraigado nesse lugar, com raízes profundas no pecado, e ele vem e arranca a gente desse império de trevas e nos transporta para o reino do Filho e do seu amor, sabe? Ele destrói, eu gosto dessas palavras, destruir, acabar, aniquilar, porque isso é uma prova cabal daquilo que Deus veio fazer, sabe? Destruir completamente o nosso domínio, esse domínio que havia sobre a nossa vida e nos levar a uma vida de liberdade. E não uma vida uma vida parcialmente liberta, mas uma vida totalmente liberta para a sua glória. Não ficou um resquício de israelitas no Egito. Deus fez questão de não só libertar o povo de Israel, como destruir aqueles que oprimiam Israel, sabe? Derrubou o faraó e os seus cavaleiros diante do Mar Vermelho, acabando com aquele poder ali, da mesma forma que ele triunfou sobre o diabo e os seus demônios na cruz, cravando aquela dívida na cruz. Ele veio nos iluminar o nosso entendimento, né? Eu falei um pouco antes aqui, que o diabo veio cegar o nosso entendimento. E o que a gente se perde muitas das vezes, porque a gente não entende quem a gente é em Deus. E às vezes a gente não entende quem a gente é em Deus porque a gente não conhece o próprio Deus. Né? Quando a gente vê a parábola dos talentos e fala que Deus, que o Senhor daquele lugar ali, né? Que fica o próprio Cristo, deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Aí fala que quando ele volta, o que tinha 5 talentos duplicou os talentos, né? 10 talentos. Ele fala, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E o que tinha 2 talentos também dobrou os seus talentos. Né? Ficou com 4 talentos e ele fala, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Só que aí, quando ele chega no que tinha 1 talento, olha só como é que uma visão errada de quem Jesus compromete a nossa caminhada nessa terra. Ele fala assim, eu sabia que você era um servo perverso, que cobra onde não poderia cobrar, onde não foi semeado, e colhe daquilo que não foi semeado. Ou seja, uma visão errada do próprio Deus, do próprio Cristo, comprometeu a caminhada daquele cara. E ele vai e enterra aquele talento. Ele fala, você é um servo mau. Você é um servo mau, porque você não conhece nem o seu Senhor. Então a falta de conhecimento de Deus comprometeu a caminhada desse cara. Então, às vezes, a gente compromete a nossa caminhada, não é por falta de poder, mas é por falta de conhecimento de Deus. Porque se a gente conhecesse o Deus que nós temos, o Pai que nós servimos, que nós fazemos parte da família dele, a gente não viveria tão aprisionado, as pessoas não teriam poder de nos aprisionar,
sabe? Então ele veio iluminar o nosso entendimento. É por isso que a Bíblia fala em Salmo 34:5 assim, ó: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos, jamais sofrerão vexame. E às vezes a gente fica tão confuso porque a gente não conhece o nosso Deus, a gente não conhece o nosso Pai, sabe? E eu acho muito legal que às vezes eu estou em alguma festa, algum lugar que está muito cheio, um lugar que está muito cheio. Eu estava agora no aniversário há pouco tempo, um culto de gratidão, na verdade, e o Vicente estava bem longe de mim, meu filho estava bem longe de mim. Eu falei assim: filho, eu falei baixinho, ele parou o que ele estava vendo e olhou para trás, ele reconheceu a voz do seu pai, sabe? Então é porque às vezes a gente não conhece o nosso pai, é que a gente se perde, é que a gente entra por caminhos perigosos e às vezes sem volta, né? E além disso, ele nos ofereceu sua semente, sabe? A semente, por isso que o nome Getsemane significa a prensa de espremer semente. Então, quando Jesus sua sangue naquele lugar, naquele Getsemane, ele está sendo espremido. E o fruto que sai dali é a semente que ele daria a nós para ter um novo nascimento a partir do Espírito Santo. E a gente não precisaria viver mais numa natureza caída. O problema nunca foi a lei, meus irmãos, nunca foi a lei. A gente olha para a lei e acha que a lei, a graça veio aniquilar a lei. Meus irmãos, a graça não veio fazer isso com a lei, não. A lei levou até a graça. Sem a lei, a gente jamais conheceria a graça. A lei serviu como um tutor, como um aio, até as margens do Rio Jordão. E é por isso que eu creio que Moisés também não entrou na Terra Prometida, porque ele simbolizava a lei. E Moisés, a lei, não poderia nos fazer viver essa novidade de vida, mas ele levou até as margens do Jordão. E quem atravessa o povo no Jordão? Josué, que significa Jesus, significa Salvador. Então isso era tinha um cunho profético nisso daí, sabe? Então Cristo veio nos oferecer essa nova natureza, veio nos oferecer essa condição espiritual de viver a verdadeira obediência a Deus. E além disso, como que ele nos ofereceu a semente? Como é que ele implantou essa semente dentro de nós? Através do seu Espírito. Porque quando Jesus está na cruz, o último ato que ele faz na cruz e ele expirou. Sabe o que é expirar? Pôr o ar para fora. Naquele momento que ele expirou, que ele consumou a sua obra, ele ofereceu o seu Espírito, para que nós pudéssemos ser tão Cristo quanto ele é. Para que nós pudéssemos ser cristãos e não só reconhecer Deus no seu poder, mas conhecer Deus como um Pai. E é isso que ele fez conosco, ele nos deu o seu Espírito, para que aquilo que Jesus pôde fazer por meio do Espírito, nós possamos fazer. Senão ele não diria que nós faríamos coisas ainda maiores. Ou ele estaria mentindo, quem sabe que é impossível, ou ele realmente estaria falando a verdade. Então é possível nós vivermos coisas maiores, sabe? De conhecimento de Deus, através da comunhão dos santos, conhecendo uns aos outros, através de Cristo, sabe? Conhecendo a Cristo, que é o cabeça, e nos aproximando cada dia mais do nosso Pai, se parecendo com Cristo, aquele que ofertou a sua vida por nós. Amém? E quando a gente entra no tabernáculo, agora a gente vai de fato entrar no tabernáculo, a gente vai entrar ali profundamente no tabernáculo, entender as partes do tabernáculo, como é que funcionava o ofício sacerdotal. Hoje a gente vai falar sobre 3 partes do tabernáculo. Nas próximas aulas a gente vai entrando, a gente vai falar sobre tudo que tinha no tabernáculo, tudo. A gente vai conhecer as 8 aulas, e são poucas aulas, eu garanto, para saber tanta coisa assim. Então a gente vai passar sobre as partes principais ali, mas eu garanto que a gente vai falar sobre tudo praticamente que tinha dentro do tabernáculo. Amém? Então a gente chega aqui, né? Eu gosto dessa foto, né? Porque eu fico imaginando como devia ser o amanhecer no deserto. Às vezes eu fico olhando essas filas de concurso público, né? De concurso para determinada área, e aquela fila gigante, hospitais com fila gigante. Eu fico imaginando a fila que devia se fazer na frente de um tabernáculo para se oferecer o sacrifício. Imagina um monte de gente com animal ali amarrado. Hoje eu vou oferecer esse sacrifício por esse pecado, oferecer esse sacrifício por essa questão. E como devia ser, sabe? Um choro de animais ali, uma gritaria de animais, sabendo que eles iam ser mortos. Então os sacerdotes ali se preparando, cara, a gente vai ter que matar 200 animais, 100 animais, sangue derramado. Então como devia ser uma coisa tensa também. E às vezes a gente pensa que era só festa, pô, que bom, peregrinação, mas quanto sangue foi derramado nesse tempo? E isso tipificava a obra de Cristo, né? O sangue derramado de uma vez por todas naquela cruz para nos salvar. Então essa era a disposição mais ou menos do tabernáculo, eram tendas em volta do tabernáculo, né? Ficavam 3 tribos em cada parte ali, né? Formando uma cruz mesmo, 3 a oriente, 3 a ocidente, 3 a leste, oeste, norte e sul. Então formavam ali as 12 tribos ao redor do tabernáculo, né? Porque a Bíblia diz que ele estaria no meio do seu povo. Então é por isso que o tabernáculo ficava no meio do povo. Então essa é a intenção do tabernáculo, estar ali no meio. Amém? Perdão. E a primeira parte do tabernáculo, a gente precisa começar por ela, é a cerca.
tinha uma cerca em volta do tabernáculo, que rodeava o tabernáculo, que fazia uma separação do tabernáculo ali. E de fora, quem estava de fora do tabernáculo, uma vez que essa cerca era alta, ela tinha quase 3 metros de altura, então quem estava de fora, às vezes, não conseguia ver nada, só conseguia ver a cerca. Então, talvez ele conseguisse ver o topo ali da tenda, né, do Santo dos Santos, do lugar santo, mas de fora só conseguia ver a cerca. E mais nada. E essa cerca era toda branca, né? Ela era toda branca. Era feita de linho puro, né? Com bases de bronze ali, com os copos em cima da cerca de prata. Isso tudo tem um simbolismo claro na pessoa de Cristo. A gente vai ver isso agora aqui. Mas era necessário ser cercado esse lugar. Esse lugar não era aberto para qualquer pessoa, né? E essa cerca, ela representava aqui o átrio, né? A gente falou na aula passada que existiam 3 espaços no tabernáculo, né? Era o átrio exterior, onde qualquer homem poderia acessar, qualquer homem levando seu sacrifício, seu animal poderia acessar, os levitas podiam acessar, os sacerdotes podiam acessar, o povo podia acessar. Agora, depois desse átrio exterior, né, que era chamado de pátio também, existia uma tenda. E essa tenda tinha 2 espaços dentro dessa tenda, que era o lugar santo e o santo dos santos, onde ficava a arca do testemunho. Então no átrio exterior a gente tinha 2 utensílios, né, que eu até falei na aula passada. Eu vou até voltar aqui o outro slide, porque isso ajuda. Esse átrio a gente tem 2 utensílios, que é o altar do sacrifício e a pia de bronze, né, a pia de lavagem. Depois, dentro dessa tenda, ninguém via mais nada. Ninguém que entrasse no átrio conseguia ver nada que tinha dentro da tenda, porque ela estava fechada com um véu. E lá dentro a gente sabe que tem o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e mais para frente, depois do terceiro véu, né? Porque são 3, o primeiro véu aqui na entrada do pátio, depois um véu na entrada do lugar santo e o último véu no Santo dos Santos, que tinha acesso à Arca da Aliança, que é o véu que Jesus rasga na cruz. Quando ele fala que ele rasgou o véu, é esse véu, esse terceiro véu. A gente vai ver a tipificação desses 3 véus ali, né? O primeiro véu sendo o caminho, o segundo sendo a verdade e o terceiro sendo a vida. Então, por que era necessário ter uma cerca? A gente vai ver, então, a gente olhando para essa foto ajuda muito. Que a gente vê uma porta, né, uma porta bem larga, por sinal, pegava metade da extensão da frente do tabernáculo, uma porta toda colorida, né, carmesim, púrpura, linho, e a gente vai ver por que tem isso daí, azul, celeste, e a cerca em volta, né, porque fazia essa separação. E por que tinha essa cerca? Então, quando Deus manda Moisés fazer, esse é o texto que mostra como a cerca seria feita. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino. Isso é importante a gente ver. Era feito de linho fino, não era feito de outro material. Por que era o linho que foi escolhido? Torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. E os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Então a gente tinha 3 materiais importantes aqui. A gente tinha o linho, que eram as cortinas. A gente tinha as colunas, que eram de bronze. E a gente tinha os colchetes, as faixas, que eram de prata. A gente já viu por que cada material desse é representado aqui no tabernáculo. Então o primeiro que a gente vê aqui é a figura da cerca, né? A gente vai começar a falar, entrar no tabernáculo, entender o tabernáculo. Então quem olhava de fora só via isso. Essa era a coisa que a pessoa via de fora. Ela via uma cortina branca, né? Uma porta colorida ali, as bases ali de bronze e prata. Perdão. Então por que havia uma cerca? O que Deus estava querendo trazer para o povo era um senso de separação. Era necessário uma separação do povo. Ou seja, eles saíram de um lugar de pecado, eles iam encontrar com Deus, Deus ia habitar no meio deles. Então era necessário que houvesse uma separação entre aquilo que era puro e entre aquilo que era profano. Não haveria como o povo coabitar santidade com pecado. Não teria como coabitar santidade com pecado. Porque a santidade é destruir o pecado. A gente vai ver que até esse cuidado Deus tem para não dizimar o povo. Então, essa cerca representava uma separação, um isolamento e, sobretudo, uma proteção de Deus, dele mesmo, sabe? Do povo acessar a presença de Deus de forma ilegítima e acabar sendo morto. Como é o caso de Uzá, quando ele vai tocar na arca, ele é morto, porque a arca ficou vários anos na casa dele.
Ele era um levita, a gente falou nos vídeos que a gente fez sobre o levita e sacerdote, ele era um levita, mas não era um levita coatita, ele era um levita merarita. Ele não poderia tocar na arca de jeito nenhum, por isso que ele morre, porque ele tinha conhecimento disso, mas ele, por negligência, ele acaba tocando na arca e acaba morrendo. Então a gente vê que essa cerca, na verdade, era uma proteção para o próprio povo de Israel. Então essa cerca, ela delimitava, ela traz uma ideia de limitação daquilo que estava fora do tabernáculo e daquilo que estava dentro, né? Daquilo que era não santo e aquilo que era santo, aquilo que era impuro e aquilo que era santo. E o porquê que as cortinas eram de linho fino, porquê que as suas bases eram de bronze, porquê que os colchetes eram de prata, sabe? E esse texto, eu escolhi esse texto aqui para falar sobre a figura da cerca, que é o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A primeira coisa que a gente vê é que Cristo não entregou alguém, sabe? Ele não deu alguém no seu lugar, ele se entregou, ele foi o ofertante e a oferta. Na verdade, o ofertante foi o próprio Deus. A Bíblia fala que agradou a Deus moê-lo. Agradou a moer Cristo. Foi do agrado de Deus moer o próprio Cristo para a salvação nossa, sabe? Para formar uma família através da semente de Cristo por meio do Espírito. Então, ao qual se entregou a si mesmo, sabe? Cristo se entregou como oferta pelo nosso pecado, pela nossa culpa, para nos desarraigar. Sabe para que ele se entregou? Para nos desarraigar, para arrancar da raiz. Sabe? Ele foi lá no fundo, mais profundo da terra. Sabe, quebrar o poder do diabo, tomar as chaves da morte, do inferno e nos livrar dessa maneira de viver e nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa era a vontade de Deus e Pai, nos desarraigar, nos fazer uma família, uma propriedade dele. Então essa cerca, ela fala dessa separação, sabe, de não viver de qualquer forma com Cristo, de não viver de qualquer forma no meio do povo de Deus. Então essa cerca é uma proteção para o próprio povo de Deus, nos livrando dele mesmo, nos livrando de nós sermos dizimados por ele mesmo, pela sua santidade. Não porque ele era um Deus perverso, mas porque nós enfermamos a lei, como se existe esse termo. Que a lei nunca foi má. A Bíblia fala que a lei estava enferma pela carne. Isso quer dizer que o problema não estava na lei, o problema estava no homem, na fragilidade da carne, na pecaminosidade da carne. É por isso que era necessária uma nova natureza, para que por meio dessa nova natureza nós pudéssemos cumprir os mandamentos da lei no tempo da graça. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vê eram as cortinas de linho fino. E esse texto ele deixa muito claro o porquê disso, né? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, olha só a figura do linho, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o que simboliza esse linho fino? Era a justiça de Deus, a santidade, a pureza de Deus. E isso simbolizava essa cobertura, essa cerca, esse arredor do tabernáculo, simbolizava isso, essa separação. O que separava o santo do profano era a justiça de Deus. E não é à toa que o Salmo 89 vai dizer isso, que a base do seu trono é justiça e juízo. Sabe? Então, assim, Deus ele zela pela justiça, ele zela pela perfeita justiça. Não há ninguém justo com ele é o justo, o renovo, o justo. Então, o outro texto que diz isso é Apocalipse 19 também, que fala assim, ele está vestido com o manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus, Cristo, né? Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E a gente começa a ver o porquê que o tabernáculo era envolto por um linho fino, branco, que simbolizava exatamente essa separação. Deus separou um povo para ele poder habitar, sabe? Então ele faz essa separação desse local para mostrar. Eu fico imaginando os israelitas fora do tabernáculo olhando, pô, o que tem lá dentro? O que será que tem lá dentro? Qual o mistério que tem lá dentro? O que faz esse lugar ser tão santo assim? Sabe? E essas figuras que eram conhecidas deles representam isso daí. Eles podem entender isso de forma mais profunda. Então é dessa forma que a gente começa a ver o porquê, sabe, das coisas ali. Por que essas coisas são mostradas, né? Mas e a Bíblia diz em Isaías 59 que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então ele queria mostrar que, na verdade, esse entendimento cegado pelo diabo foi um caminho de separação de Deus. O pecado de Adão e Eva foi um caminho de separação. E ele queria refazer esse caminho de comunhão através do tabernáculo, através daquilo que seria a revelação plena em Cristo. Então ele estava refazendo esse caminho de volta para o Éden, de volta ao caminho da árvore da vida. Então é isso que Deus está fazendo através da figura do tabernáculo.
E é uma separação do mundo. Por isso a Bíblia fala, não ameis o mundo e tudo que nele há, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, sabe? É isso que ele está falando, é a separação. Porque o amor do Pai não está naquele que ama o mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não há como compactuar, não há como misturar isso daí. E essa cerca fazia essa separação. E esse linho, essa cortina, que é aquilo que os israelitas podiam ver de fora, era exatamente essa separação tipificada naquela cortina. E o segundo material que era feito, né, essa cerca, era as colunas e as bases de bronze. E o bronze na Bíblia ele tem uma figura de juízo. Não juízo sobre o pecador, mas juízo sobre o pecado. O que Deus vem fazer é destruir o pecado. E é por isso que a Bíblia vai dizer isso no Salmo 89, que a base do seu trono, aquilo que sustenta o trono de Deus, como se fosse assim, é juízo e justiça. Então Deus é um Deus tão justo que ele não pode tolerar a injustiça. Então a base do trono de Deus é a justiça. E é por isso que a Bíblia fala isso. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como se fosse algo separado, de tão justo que ele é. Então é a sua justiça, é a base do reino de Deus, a base do trono de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a justiça é a base do trono, a justiça é a base do reino de Deus. Então o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Lembra quando o povo começa a murmurar e Deus manda serpentes abrasadoras no meio do povo e o povo começa a ser picado por aquelas serpentes, começa a morrer. Então Moisés clama ao Senhor e Deus fala para ele assim, ó, você vai fazer uma serpente e vai colocar sobre uma haste. Isso já tipificava o próprio Cristo. Fala que assim como uma serpente de bronze foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E todos veriam o Filho do Homem sendo levantado e julgando o pecado na cruz. Da mesma forma que quem olhasse para aquela serpente seria curado, quem olha para a obra de Cristo, se apropria, se identifica com aquela obra, entendendo que ele morreu no seu lugar, ele também é curado, ele também é salvo. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze que julgaria o pecado e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ou seja, para o bronze, para aquilo que significaria Cristo, ficava curado, ficava sarado. Então essa serpente de bronze tipificava o próprio Cristo, que ao olharmos para ele na cruz, a gente encontra a redenção, encontra a cura, encontra a libertação, assim como os israelitas encontraram olhando para aquela serpente. Então os filisteus, quando a gente olha para a história de Sansão, no livro de Juízes, após ele confessar, né, vamos dizer assim, ele mostrar para Dalila a razão da sua força, vamos dizer, Dalila vai e consegue cortar os cabelos dele ali, quebrar o voto de Nazireu dele, e isso acontece logo em seguida. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com corrente de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Então a gente vê que o bronze na Bíblia a todo momento traz uma ideia de juízo sobre o pecado, de juízo sobre a iniquidade. Então é por isso que quando a gente olha para essa cerca, a gente vê essa figura, uma figura de justiça de Deus, que fazia uma separação clara entre aquilo que era do mundo e aquilo que era de Deus, e a gente olha também o juízo sobre o pecado. Isso é uma proteção, porque Deus está julgando nessa cerca ali, Deus está julgando através do tabernáculo o pecado, mostrando, na verdade, o livro de Levítico se resume em uma palavra, santidade. Não é à toa que na mitra dos sacerdotes, do sumo sacerdote, vinha escrito uma palavra em hebraico, e essa palavra significava santidade ao Senhor. Então não há nada que Deus requeira do seu povo do que santidade. E é por isso que a Bíblia fala que os anjos, eles proclamam uns aos outros, santo, santo, santo. É a única sentença, o único adjetivo, vamos dizer, que é repetido 3 vezes na Bíblia é santo, santo, santo. Nenhuma outra palavra é repetida 3 vezes na Bíblia como é essa palavra. Então isso mostra o tamanho da santidade de Deus. Ele se resume em santidade. Então isso apontava para isso. E a terceira coisa que a gente vê são os colchetes e as faixas de prata. A gente olha que a figura da prata é sempre uma figura de redenção, né? Quando José ele coloca aquele utensílio de prata na bolsa de Benjamim, né? De forma a parecer que ele incriminar Benjamim, mas na verdade ele estava salvando, ele queria o seu irmão perto dele, e a gente vê que aquilo ali é uma figura de preço, né? de compra, de requerer algo. Então a gente vê esse texto que diz bem isso, né? O texto de Levítico 5,15, quando ele está falando sobre redenção, ele fala assim, ó, se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor,
Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Ou seja, em troca, para que eu me torne inculpável, eu devo dar algo de prata, uma oferta de prata. E essa oferta de prata vai me redimir. Não é à toa que quando Gomer, Oséias, ele se casa com Gomer, aquela prostituta que Deus mandou ele se casar, tipificando o próprio povo de Israel, e Oséias tipificando o próprio Deus, e fala que Gomer volta para os seus amantes, volta a se prostituir, fala que então Oséias ele paga um preço de prata por ela, sabe? Ele paga um preço de cevada, de trigo, de prata, porque é uma forma de redenção, de tomá-la de volta para si, de se apropriar novamente dela. É o que Deus fez por nós. Uma vez que nós fomos entregues ao domínio de Satanás, porque a Bíblia diz que todo aquele que é vencido por algo se torna escravo dele. Uma vez que Adão deu toda a autoridade que ele tinha para o diabo, ele se tornou escravo do diabo, e Deus veio pagar um preço por nós, para nos redimir novamente. E Pedro vai falar que não foi nem por ouro nem por prata nós fomos comprados, mas por precioso sangue. Então essa figura da prata traz uma ideia de redenção. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? Ou seja, o preço por uma vida, a troca por uma vida. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Quando a gente olha para a vida de José, os seus irmãos o venderam por 20 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E esse dinheiro, de 30 moedas de prata, assim como foram as 20 moedas de prata de José, era o preço por um escravo. Então, na verdade, é isso que Jesus está fazendo. Ele está nos tirando da escravidão. Então, a prata ela tem um cunho de redenção. Então, a gente olha para essa cerca e a gente vê 3 figuras. A justiça de Deus, a santidade de Deus tipificada ali, fazendo uma separação entre o mundo e aquilo que é de Deus. O bronze julgando o pecado, uma figura de juízo, só que, sobretudo, a redenção de Cristo. Nos mostrando que é mais do que julgar o pecado, mais do que nos separar, mas é nos redimir, nos apropriar, nos fazer um povo adquirido, o povo dele. Um povo que ele pagou um preço para ter consigo. Então é isso que Deus está fazendo na obra da redenção. É trazer o povo a ser dono desse povo, sabe? Assim como Boaz, ele redime Ruth e se torna depois marido dela. É dessa linhagem que vem Jesus, vai nascer Obed, Jessé, Davi, dali vai culminar em Jesus. Então dessa mesma forma, como ele foi o remidor de Ruth, Cristo é o nosso remidor, aquele que nos redimiu, é o nosso redentor, aquele que pagou um preço por nós e se tornou o nosso dono, aquele que nos governa, aquele que nos dirige, aquele que nos comprou por precioso sangue, seu próprio sangue. Amém? E é isso que Jesus veio fazer, sabe? Através da redenção de Cristo, a figura da prata, Deus julgou, através do bronze, nossos pecados, nos concedeu sua justiça. Então é isso que ele veio fazer através do linho, através do bronze, através da prata. Então olha só que figura significativa, logo no início do tabernáculo ali, mostrando essa cerca. Só que essa cerca era uma separação completa. Se só tivesse a cerca, a gente teria clareza disso, a gente teria clareza de que existe uma justiça de Deus, que existe juízo de Deus, que existe redenção da parte de Deus, mas a gente jamais saberia como acessar esse caminho. E é por isso que a Bíblia traz a segunda figura, que é a porta. Só existia uma porta do tabernáculo. Olha que figura interessante, que figura tremenda. Só existia uma porta. Não eram 4 portas, porque seria mais fácil ter 4 portas. Mas isso mostra para algo. Isso tipifica aquilo que Paulo vai falar a Timóteo, que existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, mediador, essa história de que todos os caminhos levam a Deus, ela cai por terra nessa sentença. Nem todos os caminhos levam a Deus. O caminho que leva, de fato, ao encontro com Deus, com o Pai, é Cristo. E Jesus Cristo, homem, o sacrifício perfeito de Deus. Então a gente começa a olhar essas figuras, sabe? E a gente vê Deus se manifestando na figura da porta. Quando ele vai dizer que a porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados. Côvado é a distância de uma mão até o cotovelo. De estofo azul. E agora olha, meus irmãos, que tremendo essa figura. Ou seja, por cima dessa porta haveria um pano. E esse pano teria 4 cores. Estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. De novo linho. Obra de bordador. As suas colunas serão 4. Olha só. E as suas bases, 4. Então ele está falando que nessa porta, que era uma espécie de um véu, ou seja, era o acesso, era o caminho para entrar no tabernáculo. E daí que vem a sentença que eu falei ali, o versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vai começar a entender isso daí gradativamente. Cada aula a gente vai ter um esclarecimento maior sobre isso. Então o caminho de acesso não adiantaria ter só a cerca. Ninguém poderia
atravessar a cerca, porque se atravessar seria fulminado. Então existe uma porta que nos permite entrar por esse caminho, né? Uma vez eu estava conversando aqui em casa e eu fico brincando que eu fico falando que Jesus é o isolante de Deus. Por que ele é o isolante de Deus? Porque imagina um filho desencapado. Se você encostar no filho desencapado, você toma um choque e pode morrer na hora. Fulminado. Assim era a glória de Deus. Todo homem que se aproximava de Deus, sem estar santificado, quando tocasse na glória de Deus, vamos dizer, ele morria automaticamente. Quem é que veio materializar, veio canalizar isso daí de forma a gente poder tocar e não ser fulminado? Cristo. É por isso que a Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Cristo é aquilo que materializa o amor inacessível de Deus, tornando acessível. Então aquilo que era invisível aos homens se tornou visível a partir de Cristo. Por isso que fala que o verbo tabernaculou, encarnou em figura humana. E agora que ele fez homem como nós, a gente pode acessar, sabe? Pode tocar. E é mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo, sabe? Então, quando a gente olha, essa é a única porta que tinha no tabernáculo, era o único caminho. Isso mostra para aquilo que é a única porta. Que é a única porta? Cristo. A gente vê que a figura dessas 4 cores, esses 4 tipos de especiarias, vamos dizer, nesse véu, e essas 4 bases apontam para algo muito profundo, que não tem como, né, a gente passar sem reparar isso. E a figura da porta é a seguinte, é uma única porta, não existe outro caminho. Quem é a porta? Jesus vai dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Renan, mas entrará e sairá, não é só entrar? Não, a gente precisa sair. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele sofreu fora das portas. E Hebreus vai falar, saiamos fora do arraial. Sabe? Porque não é só entrar, sabe? Não é só entrar e ter comunhão com os santos, é sair. É sair, sabe? Para buscar aqueles que estão condenados, aqueles que estão vivendo o entendimento cegado pelo inimigo. E por isso que a Bíblia vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque se as portas do inferno não precisassem prevalecer contra a igreja, não haveria, se o texto não dissesse nada disso, a gente poderia não falar nada. Mas existe uma razão para as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja. É porque é para onde a igreja vai. A igreja vai lá resgatar as pessoas que estão condenadas no inferno e tiraram de lá dessa prisão. Assim como Cristo desceu às partes mais profundas da terra, ele chama o seu corpo, a sua igreja, a descer até esse local, para tirar as pessoas que estão lá condenadas, com o seu entendimento cegado, para levar elas para o esclarecimento, né, sabe, para a sua maravilhosa luz, para que brilhe a nossa luz diante dos homens, eles possam olhar para o Pai, possam conhecer as obras do Pai. Então, Cristo é a única porta. Ele é a porta. Não é à toa que quando ele faz a arca de Noé, quando ele manda Noé fazer uma arca, a arca só tinha uma porta. E fala que quem fechou a porta foi o próprio Deus. Então isso já apontava para Cristo também. Então a gente vê os materiais que são feitos nessa porta, né? O que tinha nessa porta, e fala que existia ali o azul celeste, a bordagem azul, o carmesim, a púrpura e o linho fino. E também fala que tinham 4 colunas. Olha que coisa interessante nisso daí. 4 colunas e 4 cores. E esse é o caminho de entrada para o tabernáculo. E para o primeiro utensílio, quando eu entrava na porta, a gente está vendo aí na figura, a gente dava de cara com o primeiro utensílio, que era o altar do sacrifício. Então a primeira coisa que eu fazia era sacrificar o animal ali, para eu poder ter acesso à continuidade dessa comunhão, vamos dizer. Porque uma coisa é entrar na presença de Deus, outra coisa é ser participante da presença de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa cerca tinha algo em torno de 3 metros de altura, 2,5 metros. Então era possível alguém passar por cima dessa cerca? Era. A gente vê, hoje tem um esporte chamado salto com vara, que o pessoal pula até 5 metros, 6 metros de altura. Então alguém poderia até acessar o tabernáculo sem ser pela porta. Agora a Bíblia vai dizer, em João 10, que aquele que acessa o aprisco sem ser pela porta, ele é um salteador, é um lobo. Né? Tem uma parábola que Jesus está contando do banquete ali, e fala que o homem entra e quando ele olha para a mesa ele vê alguém que não está trajado das vestes nupciais. Ele fala, por acaso, como é que esse cara entrou aqui sem as vestes? Então ele conseguiu acessar a presença de Deus sem ser participante dela. Então é mais ou menos isso. O único caminho para o acesso a ser participante da presença de Deus é a porta, é Cristo. Então não há como acessá-lo de forma plena senão por meio de Cristo. E esses 4 materiais, antes de falar desses 4 materiais, eu vou falar sobre as 4 colunas, é um apontamento dos 4 evangelhos, daquilo que anunciou quem? Cristo. Anunciou a cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando a gente olha para esses materiais e olha para essas 4 colunas, essas coisas começam a se misturar. E a gente vai ver que isso traz uma figura tremenda daquilo que mostra a obra de Cristo.
Quando a gente olha para esses materiais, o primeiro material que é feito é o azul. O que o azul nos remete? Quando a gente olha para o céu, qual é a cor que a gente vê? É o azul. Algo que veio do céu, algo que é celestial. Quando a gente olha para a púrpura, que era o segundo material, a púrpura é uma espécie de uma cor roxa. Quando fala que a caravana dos midianitas veio com os seus reis, fala que os reis trajavam vestes de púrpura. Então, porque a púrpura é algo que remete à realeza, remete a alguém de poder, ao rei. Quando a gente olha para o carmesim é o sangue, né? O vermelho, ali que os vossos pecados, como Isaías vai dizer, sejam como vermelhos como carmesim, como escarlate. Então, o vermelho, ele traz uma figura do sangue, do sofrimento. E o quarto material é o linho puro. Que quem vestiu o linho puro? Aquela pessoa que não tem pecado, né? A justiça, traz a ideia de justiça, a perfeição, né? Humana, dizendo. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue ver essa figura muito, muito interessante, que é quando a gente olha para os evangelhos, cada evangelho tem uma característica específica, que é o quê? Trazer Cristo de uma forma específica. Mateus foi um evangelho escrito para os judeus. E é por isso que ele fala muito sobre sacrifício, sobre sacerdócio, que ele estava escrevendo para os judeus, alguém que já tinha um conhecimento prévio daquilo que era o sacerdócio. Ele traz a linhagem de Deus, de Jesus, através de quem? De Davi. Porque ele mostra Jesus sendo filho de Davi. Então, sendo como um rei. Então, a púrpura apontava para essa realeza que o evangelho de Mateus traz. Então, a púrpura tinha esse cunho de mostrar a realeza, Jesus como rei. Esse evangelho tinha a ideia de mostrar Jesus como rei, o nosso rei. Enquanto Marcos, quando a gente lê o evangelho de Marcos, chega a gente ficar cansado quando a gente lê o evangelho, porque é uma coisa atrás da outra, é um milagre atrás do outro, é um serviço atrás do outro. Porque a ideia de Marcos era mostrar Jesus como um servo, porque foi um evangelho escrito para os romanos, de mostrar alguém que estava servindo, alguém que estava fazendo. Então essa é a figura do carmesim, do sangue, do servo sofredor, como Marcos vai apontar, o servo sofredor, aquele que sofreu. E quando a gente vai para Lucas, a gente vê um homem perfeito, não é à toa que é o evangelho que mais trata de Jesus como filho do homem. Então é a figura do linho fino, do linho puro, do branco, como aquele homem no qual não tinha defeito. Quando Jesus se apresenta para Pilatos, Pilatos fala assim, eis que eu venho um servo que não tem defeito. E é por isso que o animal da Páscoa deveria ser sem defeito. E Jesus é aquele que é sem defeito. Então era um homem perfeito. Então o evangelho de Lucas, na figura do linho fino, branco, ele tinha a ideia de mostrar Jesus como um homem perfeito. Enquanto a gente chega no quarto evangelho, que é o evangelho de João, que é aquele que mostra o azul, aquele que veio do céu. E a todo momento é o evangelho que traz Jesus como o enviado. Enviado da onde? Enviado dos céus para a terra. E João não está querendo mostrar Jesus como rei, não quer mostrar Jesus como servo sofredor, não quer mostrar Jesus como homem perfeito, mas ele quer mostrar Jesus como Deus. E é por isso que a todo momento Jesus fala o quê? Eu não vim fazer as minhas obras, eu vim fazer aquilo que Deus, o Pai mandou. A todo momento ele remete a Deus, ao Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Todo momento é um evangelho que fala mais sobre o Espírito Santo, ou seja, sempre algo remetendo ao céu, à divindade de Jesus. Quando a gente olha essa figura da Bíblia, a gente vai ver exatamente isso. O azul remetendo ao céu, ao Evangelho de João, a púrpura remetendo à realeza, ao Evangelho de Mateus, o carmesim remetendo ao sangue, ao servo sofredor, que Marcos mostra, e o linho fino remetendo ao Evangelho de Lucas, que mostra Jesus como um homem perfeito. Amém? E, meus irmãos, essa é a figura que a gente vê tanto em Daniel quanto em Apocalipse, quando ele fala sobre os 4 seres viventes. E ele vai falar que um tem 4 faces, né? Uma como um leão, outra como um novilho, outra como um homem e outra como uma águia. Quando a gente olha para os evangelhos, e nessa ordem que está aqui, a gente vê exatamente isso. O leão é o leão da tribo de Judá, que é da onde viria o rei, né? O siló, o cetro, até que a quem pertencesse, ele se apossaria disso daí, que é o próprio Jesus. Então mostra o leão da tribo de Judá, o rei Jesus, no Evangelho de Mateus. Depois a segunda figura é o novilho, é o servo, aquele que leva o fardo sobre si. Não é à toa que quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, esse jugo era uma parelha que colocava 2 bois debaixo do seu jugo, que era o servo sofredor, que é o Evangelho de Marcos trazendo essa figura de Jesus. O terceiro evangelho e a terceira figura que João vê na ilha de Patmos é a figura de um homem, e traz como o evangelho de Lucas, como aquele que traria o homem perfeito, Jesus, em sua justiça, como linho fino. E o quarto evangelho, que é o de João, que ele mostra o rosto como uma águia, ali no livro de Apocalipse, que traz a ideia de alguém que é no céu, que veio do alto,
que dá voos altaneiros, trazendo a figura de Jesus como o próprio Deus. Então, como que isso vai, sabe, ser interessante, né? Tem um homem, um grande homem de Deus do passado, que figura na patrística. A patrística são aqueles cristãos que viveram do 1º ao 4º século, após os apóstolos ali. Então, todo o catecismo, a Didaquê, que foi o primeiro ensino dos apóstolos que eles tiveram ali, os homens que, vamos dizer assim, os primeiros cristãos após os apóstolos, né? Eles fizeram um compilado de 46 livros chamado Patrística, né? Agostinho, Tertuliano, Orígenes, Policarpo de Esmirna. Esses homens todos, eles viveram nesse tempo. E um desses homens, chamado Orígenes, ele traz essa figura. Ele fala assim, não é de admirar que a figura do livro de Daniel, a figura do livro do Apocalipse, remete para os 4 evangelhos. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como homem perfeito e Jesus como o próprio Deus. Então olha que figura linda e olha que figura que estava apontando para quem? Para a porta, para Cristo, para o acesso à presença de Deus. E é por isso que existiam 4 colunas e 4 bases, que eram os 4 evangelhos que apontavam o quê? As boas novas de salvação através de Cristo, acessando ali a habitação de Deus no tabernáculo. Amém? Então, meus irmãos, essa é a figura. Essa é a figura que vem apontar, né? A porta das ovelhas é Cristo. A porta daquilo que acessa a Deus é Cristo. Ele é a porta. Então, continuando aqui, a gente chega até o utensílio que eu queria chegar, que é o altar de bronze. Esse altar, ele tipificava a própria cruz. Ele era todo de bronze, na verdade ele era de madeira de acácia, e a madeira, ela tem uma ideia de humanidade, não é à toa que todo momento a Bíblia traz a gente como carvalhos, como cedros, como árvores plantadas junto a ribeiros, é sempre madeira. Essa palavra no hebraico é a mesma para todos. Cedro, madeira, madeiro, cruz, tudo árvore é a palavra et, que eu até falei na aula passada. Então, toda vez que a Bíblia trata madeira, ele está falando de humanidade, de homem. Então é por isso, quando a gente vai olhar para a Arca da Aliança lá na frente, fala que ela era de madeira, revestida por dentro e por fora de quê? De ouro. Então Jesus Cristo, ele era homem, mas ele era também revestido da divindade, ele era Deus. Então essa é a figura que traz a madeira de acácia. A madeira traz a ideia do homem, da madeira, daquilo que é cheio de nós, daquilo que é duro, daquilo que precisa ser moldado, daquilo que precisa ser lapidado, que é a nossa natureza. Então a gente chega no altar de bronze, na primeira peça, na verdade, o primeiro utensílio de fato do tabernáculo é o altar de bronze, que era onde eram feitos os sacrifícios. Então qualquer pessoa do povo levava o seu sacrifício para dentro do pátio, não dentro da tenda ainda, mas dentro do pátio exterior, e a primeira coisa que ele fazia era o quê? Sacrificar um animal pelo seu pecado, para que dessa forma ele fosse feito inculpável. Alguém inocente tinha que morrer no seu lugar para ele ser desculpado, para ele ser inculpável. Então, isso apontava para quem? Para Cristo. E era um animal para cada pessoa, não é à toa que quando Adão e Eva pecam, o primeiro sacrifício feito é feito pelo próprio Deus. Fala que Adão e Eva tentaram cozinhar folhas de figueira para cobrir a sua nudez, e o que Deus faz? Fala que ele matou animais e pegou a pele desses animais, não foi de um animal, foi de animais, que eram para Adão e para Eva, para poder o quê? Cobrir a nudez deles. Então, ali ele já estava apontando para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Então, alguém inocente morreria em nosso lugar. Essas 2 semanas atrás, eu estou lendo a Bíblia com meu filho aqui, né? E eu estava tentando ensinar para ele, eu comecei a ensinar sobre o tabernáculo, eu comecei a ensinar para ele e falei, filho, é isso que acontecia no tempo dos israelitas. Um animalzinho inocente morria por alguém que era culpado. Aí ele falou, pai, mas isso não está certo, isso não é justo. Alguém que não fez nada morrer no lugar de uma pessoa que fez alguma coisa. Aí eu falei, filho, eu vou te ensinar como é que isso funciona. Aí deixei passar os 2 dias para ele esquecer um pouco. Aí ele fez uma besteira aqui em casa, fez uma coisa errada. Acho que ele quebrou um copo sem querer. Aí o que eu fiz? Eu falei, Olivia, que é minha filha, vai pro castigo. Botei a Olivia no lugar dele de castigo. Aí ele, pai, mas ela não fez nada. Por que ela tá de castigo? Eu falei assim, é exatamente isso daí, meu filho. Jesus também não fez nada. O cordeirinho lá que morria não fez nada. Mas ele tava morrendo no lugar de alguém que é culpado. E ali naquele momento ele falou assim, pai, eu nunca vai fazer nada errado. Porque não é justo alguém morrer no meu lugar. Alguém apanhar no meu lugar, alguém ficar de castigo no meu lugar se a pessoa não fez nada. Eu falei, esse é o entendimento que você tem que ter em relação a Cristo. Porque a Bíblia fala que quando a gente ignora esse ensinamento, a gente está crucificando de novo o Filho de Deus. É óbvio que não existe um looping histórico e Jesus morrendo na cruz novamente. Mas é como se a gente ignorasse esse sacrifício e levasse Jesus a ser crucificado novamente. Então a nossa vida deveria ser inclinada de forma a entender que os nossos pecados crucificam Jesus novamente, no entendimento, e não de forma
vamos dizer assim, literal, mas no entendimento isso acaba acontecendo. Então a gente precisa ter esse entendimento de uma vida de santidade, sabe? De uma vida de não estar calcando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança, ultrajando o Espírito da graça, como o Hebreus vai dizer, mas viver uma vida santa, que agrade, de fato, ao Senhor. Amém? Então isso que o altar de bronze simbolizava. Ele simbolizava a figura da própria cruz, da própria cruz de Cristo, simbolizada nesse utensílio. E é por isso que ele fala, farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo e o cobrirás de cobre. Olha só a figura do cobre, do bronze novamente aí. Então, a figura do altar, a gente começa a ver o material dela, bronze. Lembra que a gente falou sobre o juízo? É o juízo sobre o pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado era tratado com sangue e as impurezas tratadas com água. Por que tem essa separação? Porque às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, é pecado fazer tal coisa? É pecado fumar? Sei lá, qualquer do tipo aí, vamos botar qualquer coisa. Às vezes a gente pensa que isso é o suficiente. Se não é pecado, eu posso fazer. Mas a Bíblia traz uma separação entre impureza e pecado. Por exemplo, se uma mulher entrasse no período menstrual dela ali, estivesse no período menstrual, e alguém tocasse dela, esse alguém era considerado impuro. Isso quer dizer que esse alguém era pecador? Não, era impuro. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria sacrificar o animal ou ele deveria se lavar com água? Se lavar com água. Por quê? Porque Deus está mostrando o nível de santidade mais profundo possível. Porque existia o pecado, que era fazer a separação entre Deus e o homem, e existia a impureza, que poderia levar ao pecado, que de alguma forma desagradava a Deus. Não é só fazer o certo ou o errado, é agradar ou não agradar a Deus. Eu posso fazer tudo certo e estar desagradando a Deus. Então, às vezes, por exemplo, o meu filho ele pode fazer tudo certinho, conforme eu mandei, mas se a motivação dele estiver errada, ele não está me agradando, aí ele estaria fazendo algo certo. Então, o que Deus estava querendo mostrar para o povo é mais do que só fazer o certo. Eu quero de vocês uma disposição, uma voluntariedade, uma santidade completa até nas suas intenções, mais do que nas suas ações. Sabe que a gente pode fazer a ação correta com a intenção errada. Então, é isso que Deus está mostrando ali. Ele queria mostrar, na verdade, o juízo sobre o pecado no altar de bronze e o juízo sobre a impureza na pia de lavagem, que é algo que a gente vai tratar na próxima aula. Então, Deus queria mostrar para o povo que ele estava julgando o pecado, da mesma forma que ele julgou o pecado na cruz. O altar do sacrifício é o simbolismo da própria cruz, onde o sacrifício foi levado e foi morto ali. O próprio Cristo foi morto naquela cruz, para levar o nosso pecado, o sangue inocente sendo pago no nosso lugar, para que nós fôssemos livres dessa maldição, dessa escravidão, e tivéssemos condições de suportar a nossa cruz. Amém? Então esse material, o altar era quadrado, porque isso mostra uma questão de universalidade, né? Quando fala os 4 cantos da terra, a terra não tem canto, né? Então esses 4 cantos da terra quer mostrar que é toda a terra. Os 4 ventos quer mostrar que é todo o vento, por onde ele passa. Os 4 seres viventes, então quer mostrar uma totalidade daquilo que une todos os povos, que une todos os homens. Então é por isso que ele era quadrado. E fala que ele tinha 4 chifres. Essa ideia do chifre, até quando a gente olha na vida de Adonias, né, no livro ali de Samuel e Reis, fala que depois que Davi morre, esse homem chamado Adonias quer se deitar com a mulher de Davi e tal, quer ficar com a mulher de Davi, e Salomão persegue ele. E fala que esse homem, então, ele entra no tabernáculo, no templo, e agarra do chifre, né, do tabernáculo. Por quê? Porque o chifre do tabernáculo, o chifre da Bíblia tem uma ideia de poder, mas nesse caso aqui, ele traz uma ideia de misericórdia. A ponta do altar, né, que ele chama, os chifres do altar, ele traz uma ideia de misericórdia. Por quê? Porque era onde o animal era amarrado. É como se esse animal clamasse por misericórdia, tipo assim, não me mata, né? Mas ele seria morto porque alguém pecou. Então ele estava sendo morto inocentemente, ele era inocente e estava morrendo no lugar de alguém. Então esse chifre simbolizava a misericórdia de Deus. Por isso quando Adonias agarra naquele chifre, o Salomão não pode matar ele. Depois Joabe fala que está do lado do altar, ele não agarra nos chifres, mas ele está do lado do altar também, morre ele do lado do altar. Mas essa questão dos chifres traz essa ideia da misericórdia, onde o animal era atado, era amarrado. E esse era o caminho, sabe? Esse é o caminho que Jesus mostrou através da cerca da sua justiça, do seu juízo, da sua redenção. Ele abriu o caminho, sabe? Ele abriu a porta. Ele abriu o acesso. Cristo abriu o acesso através dessa porta, que é o próprio Cristo.
E isso, sabe, mostra a palavra, quando diz em Pedro, vós também com pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós, né, como Romanos vai dizer, nós oferecemos sacrifício vivo a Deus. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto diário. Sabe, sacrificar é matar, então seria uma contradição. Mas sacrifício é o coração quebrantado, é o espírito contrito, como Davi vai dizer. Isso é o sacrifício real, sabe? De se entregar todos os dias a Deus em total entrega a Ele, em total conformidade segundo os padrões dele. E não tão somente o rito, sabe? Mas uma mudança de entendimento. Uma mudança de entendimento que é o que a continuidade do texto de Romanos vai falar. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, cada vez que o nosso entendimento é transformado pelo conhecimento de Deus, foi o que a gente falou no início da aula, nós nos parecemos mais com Cristo, e aí sim a gente pode acessar a presença de Deus de forma plena. Então, o altar do sacrifício simbolizava isso. Essa entrega voluntária. Sabe? Essa entrega de sacrificar para que eu derramando sangue inocente eu tivesse vida. Esse era o sacrifício. Por isso simbolizava a cruz de Cristo. Em Cristo, sendo inocente, derramou o seu sangue naquela cruz, para que nós, pecadores, assim como o povo de Israel era, pudesse acessar a presença de Deus, pudesse acessar a tenda da revelação, né? Que depois a gente vai ver nas próximas aulas, pudesse acessar a presença de Deus. O caminho que foi fechado lá pelos anjos, pelos querubins, ele estava sendo permitido ser acessado por meio de quê? De sangue. Então o início da obra da cruz é o sangue. Então a caminhada cristã não se resume na libertação do pecado, como eu falei no início, mas ela se resume em chegar até a terra prometida, sabe? Caminhar essa caminhada toda com Cristo e viver realmente, guerrear as guerras de Deus, viver a caminhada com Cristo até o final, guiado e governado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu queria chegar nesse último slide falando sobre a cruz. A cruz é o início de tudo. E às vezes, se tem algo que o diabo faz, eu quero deixar essa palavra aqui para a gente fechar essa aula de hoje. O que o diabo faz, ele nunca traz uma proposta de perdição. Nunca o diabo vai trazer uma proposta de perdição, é sempre uma proposta de salvação. Quando Jesus está no deserto, o que ele fala para Jesus? Cara, abomina teu Deus e morre? Não, ele fala, transforma essas pedras em pães, vai ficar nessa bagaceira para quê? Vai lá, cara, se salva. Então a ideia do diabo para Jesus é o quê? De Satanás para Jesus é o quê? Se salva. Então é sempre uma proposta de salvação. E sabe por que eu estou falando isso? Que a proposta do diabo para todo homem, toda mulher, sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando Jesus, a cruz de Cristo, como o fim de tudo. Enquanto a cruz de Cristo é o início de tudo. Ele transformou, ele não tirou Deus da nossa vida, ele só colocou Deus no final dela. E a gente começou a transformar Deus numa expectativa de algo que virá, e não algo que já é, não de uma referência. Não algo que nós já temos. Então ele sempre traz uma ideia de algo que virá. Eu vou para o céu. Não, meus irmãos. Se você nasceu de Deus por meio do Espírito, você veio do céu e você volta para lá. Então o céu não é um lugar para você ir. O céu é um lugar para onde você volta. Inferno não é um lugar para você ir. Inferno é um lugar que você está pela falta de revelação. E aqueles que têm a revelação, que iluminam o entendimento daqueles que não têm a revelação, tiram essas pessoas de lá. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque é o entra e sai de cristão o tempo todo, tirando gente lá de dentro e levando essas pessoas ao conhecimento da glória de Deus. Então, o inferno não pode conter a igreja de Deus. Porque o lugar que a igreja deve ir, retirar as pessoas exatamente lá. É ir lá para aquele lugar e retirar as pessoas que estão condenadas nas águas da condenação. Por isso que a cruz é o início da igreja. Lá na cruz, Deus pariu a igreja. Jesus pariu a igreja. Como se fosse isso, claro, de forma metafórica. Por isso que quando aquele soldado enfia uma lança do lado de Jesus, sai água e sangue. E a Bíblia vai dizer em 1 João 5 que 3 coisas testificam na terra: água, sangue e o Espírito. Então o que sai do lado de Jesus ali? Água e sangue. Eu falei na aula passada sobre isso, sobre a questão de Adão e Eva, né, da criação e da revelação, que Eva foi revelada a partir de Adão, da mesma forma que a igreja foi revelada a partir de Cristo. Então lá na cruz, Cristo iniciou a igreja. A partir nós somos da cruz. A nossa origem se deu na cruz. Nós fomos paridos, gerados na cruz. Então ali na cruz ele derramou o seu sangue, a sua semente. E ali ele inspirou, ele deu o seu espírito para que nós fôssemos capacitados a viver a plena obediência a Cristo. E sermos tão cristos quanto ele é. Então a cruz é o início de tudo. O primeiro utensílio do tabernáculo é o altar do sacrifício. É onde nós oferecemos a nossa vida, entregamos completamente, voluntariamente a nossa vida, para que ele possa fazer uma obra completa na nossa vida. Então, se nós não passamos por isso, se você não passou por isso, de entregar a sua vida a Cristo, esse é o momento de você se apropriar
desse sacrifício, falar, eu quero ser tão Cristo como o Senhor é, eu quero me apropriar, eu quero me identificar, e assim como tu levaste a tua cruz, eu quero levar a minha cruz, dia após dia, porque Cristo não morreu na cruz para nos livrar dela, ele morreu na cruz para nos fazer suportá-la. Então, ele veio nos livrar da nossa cruz. Ele veio nos dar condições de suportá-la assim como ele suportou por intermédio do seu Espírito. Não é à toa que os últimos momentos de Jesus ele passa onde? No Monte das Oliveiras. Oliveira é a árvore que dá azeitona, e o produto da azeitona é o quê? O azeite. O que o azeite simboliza na Bíblia? O Espírito Santo. Então é como se Jesus estivesse cercado de uma presença apenas ali, a presença do Espírito Santo. Então o que levou Jesus até a cruz foi o Espírito Santo. O que permitiu Jesus viver tudo que ele viveu foi a direção do Espírito Santo. E o que vai permitir nós sermos como Cristo é a direção do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu espero que tenha conseguido clarificar, né, isso na mente dos irmãos, no coração dos irmãos, de forma a mostrar a obra de Deus, sabe, na cruz mesmo, né, por intermédio desse passo a passo que a gente está fazendo ali no tabernáculo, entrando no tabernáculo, e que Deus possa abençoar mesmo a nossa vida, que a gente possa entender, sabe, que a nossa vida ela se resume a ser santo como ele é. A nossa vida se resume a conhecê-lo mais e mais. Isso é vida eterna, sabe? Vida eterna não é ir para o céu não, meus irmãos. Vida eterna não é ter uma experiência com o poder de Deus, não, ser curado de um câncer. Claro, Deus quer fazer isso, claro que Deus quer fazer, Ele vai fazer, mas é mais do que isso, é conhecê-lo, é ser como Ele, sabe? Ele nos predestinou, Ele nos destinou a um quem, Ele nos destinou a um lugar, a um onde, a um como, mas a um quem, a sermos como Ele, a sermos adotados como seu Filho por intermédio de Cristo, para louvor da sua glória, como Pedro vai dizer, sabe? Então nós fomos predestinados a ser como alguém, a ser como o próprio Cristo. Ele nos chamou a isso. E esse ser como Cristo, ele passa pela cruz. Ele passa por entendermos que Cristo fez por nós, por entender que o inocente morreu no nosso lugar, para que nós possamos viver a vida plena de Deus. Ele tomou a nossa natureza de homem, para que nós pudéssemos tomar a natureza dele de Deus. Ele se fez pecado, para que nós pudéssemos tomar a sua justiça. Ele nos fez justos diante do Senhor. Amém? Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração de forma personalizada, né? Que a gente possa entender isso daí e realmente nos parecermos cada dia mais com Ele. Amém? Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi exposta e só o Senhor pode nos convencer de todas as coisas, só o Senhor pode aplicar essa palavra no nosso coração e nos trazer um perfeito e completo entendimento disso, Senhor. Abençoa o meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa aula nesse momento, assistindo essa aula nesse momento, e completa, Deus, a Tua obra, Deus, completa, Deus, o conhecimento, o entendimento no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais, Deus abençoe.